Você acha que sua melhor hora passou? Billy Graham diria: não, meu amigo. No calor da fé brasileira, seus 60 anos são a porta para uma vida espiritual mais forte e vibrante. Meus queridos amigos, permitam-me dizer-lhes esta verdade com todo o fogo dos céus por trás dela. Envelhecer não significa enfraquecer. Não, o corpo pode desacelerar. Os cabelos podem embranquecer e as juntas podem doer. Mas o espírito pode crescer mais forte do que nunca. Não deixe este mundo enganá-lo. Não deixe o espelho mentir para você. Não deixe a idade se tornar sua desculpa. Você não está no fim. Você está entrando em um capítulo sagrado, uma temporada santa, onde os céus observam de perto. E o Espírito de Deus se aproxima. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer crescer na fé após os 60. Curta, compartilhe e não perca o final. Há uma surpresa inspiradora esperando por você. Você vê, na juventude, lutamos batalhas. Na velhice, vencemos guerras. Na juventude, fazemos perguntas. Na velhice, testemunhamos respostas. E enquanto o mundo diz: sente-se, fique quieto, você já fez o suficiente. O Espírito do Deus vivo diz: levante-se, fale. Há ainda fogo em seus ossos. Há ainda uma montanha para você escalar. Eu digo a cada alma que está ouvindo: você não está aposentado do reino de Deus. Você não foi demitido da guerra espiritual. Você não terminou. Você está fortificado. E você deve, sim, deve permanecer espiritualmente forte. Pois há olhos mais jovens observando como você persevera. Há netos aprendendo como caminhar com Deus ao verem como você corre para Ele em oração. Há vizinhos se perguntando se essa fé da qual falamos ainda funciona nas temporadas de inverno da vida. Permita-me perguntar: quando sua força desvanecer, seu louvor aumentará? Quando seus amigos partirem, sua fé permanecerá? Quando seu nome for esquecido pelo mundo, ele ainda será conhecido nos céus? O diabo adora sussurrar aos santos mais velhos: você é velho demais, seu tempo acabou. Mas aquela antiga serpente é mentirosa. Se você ainda está respirando, Deus ainda tem um propósito para você. Se seu coração ainda está batendo, o Espírito Santo ainda tem trabalho para você fazer. Suas orações ainda abalam as portas do inferno. Sua voz ainda alcança a sala do trono do Altíssimo. Os guerreiros espirituais mais fortes nem sempre são os mais barulhentos na igreja. Eles são a viúva idosa de joelhos às 5 da manhã, clamando por sua família. Eles são o avô silencioso com uma Bíblia gasta e páginas manchadas de lágrimas, sussurrando escrituras sobre seus netos todas as manhãs. Eles são aqueles que passaram pelo inferno, enfrentaram traição, doença, desgosto e perda, e ainda assim, eles levantam as mãos e dizem: bendito seja o nome do Senhor. Deixe os jovens gritarem, mas deixe os idosos permanecerem firmes. Deixe os jovens dançarem, mas deixe os idosos carregarem a tocha. Deixe os jovens cantarem novas canções, mas deixe os idosos nos lembrarem dos hinos antigos que os sustentaram através de guerras, pobreza, injustiça e dor. Precisamos da sua voz, precisamos da sua força, precisamos da sua sabedoria e precisamos do seu fogo. Não deixe o inimigo convencê-lo a desaparecer, não deixe a amargura roubar sua alegria, não deixe o isolamento se tornar sua prisão. Você pode estar em uma casa de repouso, mas ainda é um soldado no exército de Deus. Você pode não viajar mais tão longe, mas suas orações vão onde seus pés não podem. Você pode estar limitado no que pode fazer com seu corpo, mas o que você ainda pode fazer com seu espírito? O segredo para permanecer espiritualmente forte na velhice não está em rotinas, dietas ou livros. Está na entrega. Entrega diária. Entrega ao Deus que o sustentou quando você achava que não conseguiria.
Entrega ao Deus que o conduziu por vales onde outros morreram. Entrega ao Espírito que sussurra, mesmo no silêncio do seu quarto: você é meu e eu ainda não terminei com você. Você deve se recusar a secar. Você deve se recusar a esfriar. Avive o dom. Atice a chama. Lembre-se de quem você é. Você é um filho do Deus Altíssimo. Os céus não estão procurando pelos jovens e energéticos. Os céus estão procurando pelos fiéis e perseverantes. Qualquer um pode gritar de alegria aos 20 anos, mas você pode sussurrar aleluia aos 80, com dor nos ossos e tristeza no coração? Isso, meu amigo, é poder. Ei, você está pronto para se fortalecer no espírito? Comente fé agora, inscreva-se no canal e fique até o fim para uma mensagem que vai tocar seu coração. Permaneça na palavra como nunca antes. Não deixe o diabo embalar você para dormir com conforto. Não deixe sua Bíblia juntar poeira. Abra-a. Leia-a. Declare-a. Estas não são apenas palavras. Esta é sua espada. Esta é sua arma. A mesma palavra que o ajudou a sobreviver aos seus 30 anos, que o sustentou em meio ao desgosto, que curou sua mente quando você quase desistiu, ela ainda funciona agora. Não pare de orar. Se puder, ore mais. Suas orações são um legado. Suas orações são uma herança. Suas orações estão quebrando cadeias para gerações que ainda nem nasceram. Você pode não correr uma maratona, mas pode correr para o lugar secreto do Altíssimo. E quando o faz, você traz o peso dos céus para sua casa. O diabo treme quando um santo de cabelos grisalhos se ajoelha, porque ele sabe, ele sabe, que aquele que ora na velhice viu Deus agir tantas vezes que não duvida mais dele. Você viu milagres? Você viu o mar vermelho se abrir? Você viu o filho pródigo retornar? Você viu suas orações serem respondidas e seus inimigos silenciados? Você sabe demais para voltar atrás agora. E quando a solidão bater à porta, e ela virá, não a abra. Encha sua casa com adoração. Encha seu dia com louvor. Coloque aquelas velhas canções gospel. Cante, mesmo que sua voz falhe. Grite, mesmo que ninguém mais ouça. Porque quando você louva, as trevas fogem. Quando você louva, a atmosfera muda. Quando você louva, você lembra ao diabo que, não importa a sua idade, você ainda é uma arma nas mãos de Deus. Agora, ouça com atenção. Uma das maiores mentiras que Satanás conta na velhice é esta: você perdeu sua chance. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você não perdeu nada que estava destinado a você. Se você ainda está vivo, Deus ainda tem bênçãos com seu nome nelas. Ele ainda tem alegria para você experimentar. Ele ainda tem pessoas para você alcançar. Ele ainda tem paz para você caminhar. O melhor pode não estar atrás de você. O melhor pode estar bem à sua frente. Há uma força especial que vem com a idade. Uma força não de músculos, mas de memória. Você lembra o que Deus fez quando ninguém mais viu? Você lembra das orações da meia-noite, das visitas ao hospital, dos milagres silenciosos? Você carrega histórias de fé. Você carrega testemunhos que devem ser contados. Não os guarde para si mesmo. Conte aos jovens o que Deus fez. Conte aos que duvidam o que Deus pode fazer. Conte aos feridos o que Deus ainda cura. Você é as raízes da árvore, e sem você, os galhos não podem se sustentar. Não inveje os jovens. Não os despreze. Ensine-os. Ame-os. Mostre-lhes como permanecer. Mostre-lhes como durar. Mostre-lhes o que significa lutar, a boa luta e manter a fé. E não tenha medo da morte. Isso mesmo, eu disse. Não tenha medo. Porque quando você caminhou com Deus toda a sua vida, a morte não é o fim. É a porta. A porta para a glória. A porta para o descanso. A porta para a alegria eterna. Quando esse dia chegar, você não terá medo, porque saberá. Você saberá que o mesmo Deus que o sustentou na juventude, que o manteve em suas tempestades,
que o curou em sua dor é o mesmo Deus que o carregará através daquele rio. Mas, até lá, lute, permaneça, ore, louve, pregue, interceda, adore. Há ainda óleo em seu cântaro. Há ainda fogo em sua alma. Há ainda um leão em seu espírito. Você não é esquecido. Você não é abandonado. Você é escolhido. Você é protegido. Você é cheio. E você é forte. E deixe-me dizer-lhe algo mais. A velhice não é uma maldição. É uma coroa. Não é um fardo. É uma insígnia de honra. Nos tribunais dos céus. Você não é obsoleto. Você é ordenado para esta hora. Você sobreviveu ao que outros não sobreviveram. Você cruzou vales que teriam engolido almas mais fracas. Você escalou montanhas enquanto carregava fardos que ninguém mais viu. Você lutou batalhas em segredo que só Deus conhece. E agora, você caminha. Não como um soldado ferido, mas como um general experiente no exército do Senhor. Há sabedoria em suas cicatrizes, há glória em suas rugas, há poder em seu silêncio, há propósito em seus passos, mesmo que sejam mais lentos do que antes. Porque cada passo que você dá, agora, carrega décadas de vitória atrás de si. Você pode andar com uma bengala, mas no espírito, você anda com um cetro. Você pode se sentir esquecido por este mundo, mas é celebrado nos céus. Os anjos o veem, e eles saúdam a fé que você manteve. Você não é um já foi. Você é um portador de tocha, um portador de legado, um vaso de resistência divina. Você viu o que os jovens não viram? Você enfrentou tempestades que eles nunca imaginaram. E você emergiu, não quebrado, mas construído. Não amargo, mas melhor. Não sem fé, mas cheio de fogo. E não ouse pensar por um momento que sua força espiritual tem uma data de validade. Não, meu amigo. A unção não se aposenta. O chamado de Deus não expira. O Espírito Santo não vai embora quando os cabelos embranquecem. Na verdade, quanto mais velho você fica, mais profundamente você ouve seu sussurro, mais claramente você vê sua mão. Mas você deve lutar para permanecer desperto no espírito. Essa é a batalha na velhice. Não apenas permanecer vivo, mas permanecer alerta, faminto, humilde. A tentação é deslizar para o conforto, dobrar as mãos e dizer: eu fiz o suficiente. Mas ouça-me, não há tal coisa como suficiente no reino até que Deus o chame para casa. Até lá, você deve ser uma lâmpada ardente, não uma brasa que se apaga. Até lá, você deve ser um guerreiro em oração, uma fonte de sabedoria, um testemunho vivo da bondade de Deus. Se a sabedoria de Billy Graham te inspira, deixe um like, comente amém e inscreva-se para não perder a revelação especial no final do vídeo. Não se torne confortável, torne-se corajoso, não afunde na rotina, eleve-se na revelação. Você pode estar aposentado do seu trabalho, mas ainda está empregado pelos céus. E Deus está chamando você nesta hora para uma nova missão. Talvez não seja como antes. Talvez você não esteja em púlpitos ou lidere corais, mas você estará na brecha. Você liderará com seu exemplo. Você carregará o Espírito de Deus a lugares que nenhum pregador jamais alcançará. Reuniões familiares, quartos de hospital, chamadas telefônicas, tarde da noite, com alguém que está perdendo a esperança. Você tem um ministério em suas memórias. Seu passado contém sermões que o mundo precisa ouvir. Quando você fala, você não fala de teoria. Você fala de experiência. Quando você cita uma escritura, você a cita porque ela salvou sua vida. Quando você diz que Deus é fiel, não é um clichê. É seu grito de batalha. Então fale. Fale com ousadia. Fale com fogo. Fale com lágrimas. Fale com verdade. E que cada palavra que sair da sua boca seja uma semente de vida nas almas daqueles ao seu redor.
permita-me dar-lhe uma verdade que pode abalá-lo um pouco. Às vezes, na velhice, Deus permitirá que você perca coisas, não para puni-lo, mas para purificá-lo. Ele remove distrações, ele elimina o barulho, ele puxa a cortina para que você possa vê-lo mais claramente. Os amigos que partiram, os planos que morreram, a força que desvaneceu, não lamente o que se foi. Regozije-se com o que ficou, porque o que ficou é santo, o que ficou é refinado, o que ficou é suficiente para milagres. Deus nunca precisa de uma multidão para agir, ele só precisa de um vaso. E você ainda é esse vaso. Deixe sua vida espiritual nesta temporada ser mais profunda do que nunca. Pare de viver do maná de ontem. Busque revelação fresca. Ore até que suas paredes tremam. Adore até que a glória encha sua casa. Leia a palavra até que ela queime em seus ossos. Jejue, interceda, abençoe. Derrame tudo o que você tem enquanto ainda tem fôlego. Porque seus últimos dias ainda podem ser maiores que os primeiros se você os entregar completamente ao Senhor. E não se preocupe com o que você não pode mais fazer. Você não é definido pelo que seu corpo pode ou não fazer. Você é definido pela sua entrega. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou para liderar. Caleb tinha 85 anos quando disse: "Dê-me aquela montanha." E Ana, a profetisa, era uma viúva idosa que nunca deixou o templo e ainda assim viu o Messias com seus próprios olhos. E você sim, você ainda pode andar em poder, em autoridade e em propósito divino, se levantar as mãos e dizer: "Deus, use-me." Este mundo está ficando mais escuro, mas é por isso que sua luz deve brilhar mais forte. A próxima geração está sendo enganada e eles precisam da sua voz. Sua voz, testada pelas temporadas, inabalável, para cortar as mentiras. Fale a verdade, fale-a com amor, mas fale-a com fogo. Deixe seus filhos e netos ouvirem a palavra de Deus trovejar de seus lábios. Não lhes deixe apenas dinheiro, deixe-lhes um manto. Não passe apenas tradições, passe a verdade. Seja vigilante, pois a velhice também é um tempo de teste. O inimigo não para de atacar só porque você envelheceu. Na verdade, ele pode tentar ainda mais roubar sua alegria, infectar seu coração com arrependimento, envenenar sua mente com comparação e medo. Mas você deve resisti-lo. Você deve lembrar que o Deus que o libertou antes o libertará novamente. Você não é impotente. Você não está sozinho. Você não está abandonado. E lembre-se disto: seu corpo pode estar desacelerando, mas seu espírito não é limitado pela idade. Ele é eterno. Ele é renovado diariamente pelo Espírito de Deus. Você não está apenas envelhecendo. Você está se aproximando da glória, do rosto daquele por quem você ansiou toda a sua vida, do Salvador, que coletou cada uma de suas lágrimas. E, à medida que você se aproxima, seus olhos espirituais devem ficar mais aguçados, seu discernimento mais forte, sua adoração mais profunda, porque agora, mais do que nunca, você sabe o que realmente importa. Vamos juntos nessa jornada espiritual? Curta se você acredita no poder da fé, comente glória e assista até o fim. Tem algo incrível te esperando. Esta é a temporada para poda, sim, mas também para poder. Este é o tempo para quietude, sim, mas também para estratégia. Você não está desacelerando. Você está focando. Você não está se aposentando. Você está se recalibrando. Então, afie sua espada. Afine seus ouvidos para o Espírito. Levante sua voz como uma trombeta e caminhe todos os dias como um soldado da luz. Você viu o suficiente da vida para saber que este mundo não tem nada para você. Você tentou de tudo. Teve seus altos e baixos. Passou pelo fogo e saiu sem nem mesmo cheirar a fumaça. Foi traído, mas aprendeu a perdoar. Chorou à noite, mas dançou pela manhã. E agora, você carrega a fragrância da resistência,
O aroma dos céus, a força de alguém que foi sustentado pela mão de Deus. Não se envergonhe de suas lágrimas, elas são a tinta do seu testemunho. Não esconda sua fragilidade, ela é a moldura que sustenta a força divina. Não recue. Esta não é sua temporada para encolher, é sua temporada para brilhar. Brilhar com sabedoria, brilhar com paz, brilhar com uma fé que não pode ser abalada, brilhar com o fogo de uma alma que sabe, absolutamente sabe, que Deus nunca falhou e nunca falhará. O mundo pode celebrar a juventude, mas os céus celebram a fidelidade. O mundo pode exaltar os fortes, mas Deus eleva os quebrantados. O mundo pode ignorar os velhos, mas Deus os coroa com glória. E você, amado, está coroado. Você é abençoado. Você é escolhido e ainda é chamado. Sua voz pode ter perdido força, mas carrega mais peso. Suas mãos podem tremer, mas ainda detêm autoridade. Seus dias podem estar contados, mas também estão ungidos. E enquanto Deus lhe der fôlego, faça cada um deles contar para a eternidade. Ouça com atenção agora. A velhice não é um pôr do sol, é um nascer do sol disfarçado. Enquanto o mundo conta os anos que lhe restam, os céus contam a sabedoria que você agora carrega. Enquanto o mundo observa seu corpo desacelerar, os anjos se maravilham ao ver seu espírito se erguer como um leão no inverno. E há algo belo, algo divino, em uma alma que se recusa a abandonar o fogo só porque a vela está chegando ao fim. Você não está aqui por acidente. Cada fôlego que você toma nesta temporada foi preservado por Deus. Cada batida do coração, cada pensamento, cada momento em que você acorda, Deus assinou seu nome em seu dia e disse: eu ainda preciso de você. Você ainda faz parte da missão. Você ainda faz parte do movimento. Você ainda é a luz no monte, o sal da terra, a voz no deserto. E se você ainda tem uma voz, então ainda tem uma vitória para declarar. O inimigo quer que você se sinta invisível. Ele quer que você se sente em silêncio, convencido de que seu tempo passou, sua influência diminuiu, seu poder se esgotou. Mas eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que o diabo é um mentiroso. Você é mais perigoso para o inferno agora do que nunca. Por quê? Porque você não é mais abalado pelas tempestades que outrora o assustavam. Você não recua mais quando o fogo esquenta. Você viu demais. Você resistiu por muito tempo. Você construiu sua casa sobre a rocha e nenhum vento do mundo pode derrubá-la. Você vê, a idade lhe dá algo precioso. Perspectiva. Você entende agora o que realmente importa. Você não corre atrás de aplausos. Você não deseja a atenção. Você deseja a presença de Deus. Quanto mais velho você fica, mais você anseia pelo eterno. Você olha ao redor deste mundo e vê ele desmoronando. Sistemas falhando, pessoas esfriando, a verdade sendo zombada. Mas, em vez de entrar em pânico, você mergulha mais fundo nos braços daquele que sustenta tudo. E é aí que sua força espiritual começa. Não nos músculos, mas na mentalidade. Não na correria, mas na santidade. Você não precisa correr a corrida como fazia na juventude. Agora, você caminha com propósito. Agora, você se move com intenção. Cada oração que você faz abala gerações. Cada palavra de encorajamento que você dá planta sementes que podem florescer muito depois que você se for. Você não é apenas uma pessoa. Você é um legado. Há algo sagrado em um santo que foi temperado pelo tempo. O fogo em seu coração, embora mais silencioso agora, queima mais quente e mais preciso. Você não apenas canta hinos, você os vive. Você não apenas cita versículos, você os veste como armadura. Quando você levanta as mãos, os céus ouvem. Quando você fala o nome de Jesus, os demônios ainda tremem. Não duvide nunca da autoridade que repousa sobre um crente que caminhou com Deus por cada vale e cada vitória. Você também deve entender isto.
A força espiritual na velhice exige um novo tipo de disciplina. Não se trata de quantidade, trata-se de qualidade. Não se trata de fazer mais, trata-se de fazer com mais devoção. Talvez seus olhos se cansem rapidamente ao ler a Bíblia agora, mas aqueles poucos versículos que você lê vão mais fundo. Talvez seu corpo não possa mais se ajoelhar em oração como antes, mas seu coração ainda se curva em reverência. Talvez sua energia seja limitada, mas seu espírito é ilimitado, porque é movido pelo próprio fôlego do Todo-Poderoso. Antes de mergulharmos, mostre seu apoio, comente Z60 com força. Inscreva-se e não saia antes do final. Uma surpresa divina está guardada para você. Permita-me falar ao coração solitário, aquele que olha ao redor e vê cadeiras vazias, vozes ausentes, fotos desbotadas. Você se pergunta por que ainda está aqui quando tantos que você amou se foram. Ouça isto, porque Deus ainda tem algo que só você pode fazer. Talvez alguém esteja observando sua fé para aprender como permanecer. Talvez alguém leia seus diários e encontre Jesus. Talvez suas orações estejam construindo muros de proteção para alguém que você nunca conhecerá. Você não é esquecido. Você não é negligenciado. Você é a arma secreta de Deus, enviada nesta hora final para interceder, ensinar, carregar a tocha da verdade. E agora, mais do que nunca, a geração mais jovem precisa ver como é uma fé inabalável. Eles precisam ouvir as histórias, não contos de fadas sobre facilidade, mas testemunhos testados em batalha que vêm de caminhar pelo fogo e ainda dizer: Deus é bom. Eles precisam ouvir sobre como você orou, mesmo quando a resposta não veio imediatamente. Como você confiou em Deus quando a conta bancária estava vazia. Como você perdoou quando a traição cortou fundo. Essas não são apenas histórias. São altares sagrados que declaram à próxima geração: é assim que caminhamos com Deus. Então, não esconda sua jornada. Não diminua sua luz. Não diga: eu fiz o suficiente. Você não terminou até que tenha derramado cada gota de óleo do seu cântaro. Até seu último fôlego, você é um testemunho vivo. Até a nota final da canção da sua vida ser cantada, que ela esteja cheia de louvor, com fogo, com propósito. Os gigantes espirituais de outrora não foram feitos na juventude. Eles foram forjados nos fogos do tempo. Abraão não foi chamado de pai das nações aos 20 anos. Moisés não foi escolhido para liderar Israel aos 30 anos. Eles foram escolhidos quando o mundo disse que eram velhos demais, mas Deus disse: agora você está finalmente pronto. Por quê? Porque a sabedoria substituiu o impulso. A fé substituiu o medo. A humildade substituiu o orgulho. E nesse estado, eles se tornaram vasos que mudaram o mundo. Você ainda pode mudar o mundo. Talvez não com seus pés, mas com suas orações. Talvez não com sua voz em um palco, mas com a força do seu sussurro em uma cama de hospital. Talvez não com sua presença no centro das atenções, mas com sua fidelidade silenciosa em um quarto de oração. Os céus não medem o sucesso pela velocidade, os céus medem pelo obedecer. E deixe-me dizer isto alto e claro: não existe aposentadoria espiritual, nenhum plano de saída, nenhuma cadeira de rodas espiritual, onde nos sentamos e dizemos: deixe os jovens tomarem conta daqui. Não. Até que você dê seu último suspiro, você faz parte do exército de Deus. Até que você esteja diante do seu trono, você defende a sua verdade. Mesmo que seus passos sejam mais lentos, seu louvor deve ser mais alto. Mesmo que seus dias estejam contados, seu amor deve crescer mais selvagem. Mesmo que sua visão desvaneça, seu espírito deve queimar, mais brilhante do que nunca. Não deixe o inimigo convencê-lo de que seus melhores dias estão atrás de você.
Não ouça o sussurro que diz que seu tempo acabou. Esse sussurro não vem dos céus, vem do inferno e é uma mentira. Porque seus melhores dias são os dias em que seu coração está mais próximo de Deus. Seus melhores dias são aqueles em que você olha além deste mundo e fixa seus olhos no eterno. Seus melhores dias são aqueles em que sua fé abala os céus e lembra ao diabo que você ainda está de pé, ainda acreditando, ainda louvando. Permaneça espiritualmente forte, não apenas porque isso o abençoa, mas porque abençoa todos ao seu redor. Sua força se torna a segurança deles. Sua consistência se torna a bússola deles. Sua fé se torna a fundação deles. Sua resistência se torna o exemplo deles. Que sua vida declare, mesmo em seus anos de crepúsculo: quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. E lembre-se, Deus não terminou com você. Enquanto você tiver fôlego, você tem um propósito. Enquanto seu coração bater, você tem uma missão. Enquanto seus olhos se abrirem, você tem algo para ver. Algo glorioso, algo eterno, algo divino. Então, ouça-me agora, amado. Ouça com os ouvidos do seu espírito. O caminho da velhice não é um desvio do chamado de Deus. É o trecho final da estrada sagrada, onde seus passos são mais pesados com glória, sua voz mais rica com convicção e sua alma mais radiante com o brilho da eternidade. Você não está desvanecendo. Você está sendo refinado. O forno da vida queimou as coisas menores. Agora, o que resta é o ouro puro, de quem você realmente é em Cristo Jesus. Você pode ter caminhado por desertos, você pode ter chorado sob as estrelas, perguntando por que o fardo era tão grande. Você pode ter sido traído, negligenciado, descartado. Mas deixe-me dizer o que os céus viram. Um guerreiro que se recusou a se curvar à amargura. Um santo em oração que continuou se ajoelhando muito depois que outros desistiram. Um filho de Deus que continuou aparecendo, mesmo quando ninguém mais o fez. Você não tem ideia de como sua resistência silenciosa moveu o coração de Deus. Você pode não ter gritado no topo da montanha, mas permaneceu firme no vale. E aos olhos dos céus, isso é o material das lendas. Não subestime o poder da fé silenciosa. O mundo celebra o barulhento, o visível, o chamativo. Mas o reino de Deus se move através do que é invisível, através da oferta da viúva, através da oração sussurrada, através das lágrimas derramadas em segredo, através das mãos enrugadas que viraram 1000 páginas das Escrituras. É aí que o poder flui. É aí que os legados nascem. Você vê, o inimigo não treme pelo quão jovem ou forte você parece, mas por quão profundamente enraizado você está na palavra de Deus. O diabo não teme músculos. Ele teme maturidade. Ele teme o crente que, embora cansado no corpo, é inabalável na fé. Ele teme o homem ou a mulher que pode passar por luto, por doença, por solidão, e ainda levantar as mãos e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Se você ainda está caminhando com Deus, depois de tudo pelo que passou, então você já é vitorioso. Você já venceu as batalhas que a maioria das pessoas nunca sobrevive. Você já provou sua lealdade, não apenas em palavras, mas em cicatrizes, em sacrifício, em constância, e Deus vê isso. Os céus registram isso. Cada momento em que você escolheu fé em vez de medo, oração em vez de pânico, amor em vez de ressentimento, cada um desses momentos é um memorial diante do trono de Deus. E eu preciso que você entenda isto. Sua sabedoria não é apenas para você. É para a geração que vem atrás de você. O mundo os inundou com mentiras sobre identidade, sobre verdade, sobre propósito. Mas eles estão famintos por algo real. Famintos por algo santo. Famintos por exemplos de fé que não são apenas pregados, mas vividos. É aí que você entra. Você não é apenas uma testemunha. Você é um farol.
Você é o brilho constante que mostra a eles como voltar para casa quando as ondas estão agitadas e a noite está escura. Conte-lhes o que Deus fez. Conte-lhes como Ele o curou, como Ele restaurou o que o inimigo tentou destruir, como Ele lhe deu paz quando seu mundo estava desmoronando, como Ele falou com você quando ninguém mais o fez. Não deixe os testemunhos morrerem com sua geração. Passe-os adiante como tochas sagradas. A chama da sua história pode acender o fogo da fé na alma de outra pessoa. E não ouse pensar que é tarde demais. Essa é a última e desesperada decepção do inimigo. Ele dirá que você deveria ter feito mais quando era mais jovem. Ele dirá que você desperdiçou muitos anos. Mas, meu amigo, o Deus que servimos é o Deus da redenção. O Deus que restaura os anos que os gafanhotos comeram. O Deus que faz rios no deserto. O Deus que transformou um ladrão na cruz em um santo no paraíso em um único fôlego. Se você ainda está vivo, Deus ainda pode usá-lo plenamente, poderosamente, sobrenaturalmente. Mesmo agora, Ele está chamando você mais profundamente. Não para o conforto, mas para a consagração. Não para a aposentadoria, mas para o avivamento. Deus não precisa da sua velocidade. Ele precisa da sua entrega. Ele não pede a energia da sua juventude. Ele pede a disponibilidade do seu coração. Se você der a Ele seu coração nesta temporada, Ele o usará de maneiras que farão os céus se regozijarem e o inferno tremer. Você ainda é um soldado, ainda um guerreiro de oração, ainda um portador da verdade. E deixe-me dizer isto com fogo em meus ossos. As maiores batalhas não são lutadas com espadas ou força, mas com autoridade espiritual, e essa autoridade flui de uma vida saturada na presença de Deus. Cada vez que você escolhe adorar, em vez de se preocupar, você abala as portas do inferno. Cada vez que você fala a verdade em um mundo que se afoga em mentiras, você constrói uma muralha de justiça. Cada vez que você intercede por seus filhos, seus netos, sua nação, você se torna um arquiteto espiritual, moldando destinos. Então, continue pressionando, continue indo mais fundo. Esta é a hora em que suas raízes devem se estender até o solo das Escrituras. Alimente sua alma, fale vida, afaste o barulho do mundo e afine seu ouvido para a voz mansa e suave que o guiou por cada capítulo da sua vida. Essa voz ainda está falando. Essa mão ainda está segurando você. Esse amor ainda está elevando você. Ouvir as palavras inspiradas de Billy Graham sobre permanecer espiritualmente forte após os 60 anos foi como acender uma chama no meu coração. Um fogo que ressoa profundamente com a alma brasileira, onde a fé é mais do que uma prática. É o alicerce que sustenta famílias, comunidades e corações através das tempestades da vida. No Brasil, honramos nossos idosos como guardiões da sabedoria, aqueles que carregam histórias de superação e fé inabalável, e as palavras de Graham me fizeram refletir sobre o quanto a velhice não é um fim, mas uma temporada sagrada, um chamado para brilhar ainda mais para Deus. O que mais me tocou foi a ideia de que envelhecer não significa enfraquecer espiritualmente. Pelo contrário, é uma oportunidade de transformar cada ruga, cada cabelo branco, em testemunhos vivos da fidelidade de Deus. Na cultura brasileira, onde o calor humano e a espiritualidade caminham de mãos dadas, essa mensagem é um convite para enxergar os anos dourados como um palco para a glória divina, onde nossas orações, experiências e testemunhos podem moldar gerações. Pessoalmente, senti um impacto profundo ao perceber que, mesmo com as limitações do corpo, as dores nas articulações, a energia, que já não é a mesma, o espírito pode crescer em força, como uma árvore que, mesmo antiga, ainda dá frutos, como diz Salmos 92, 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira.
Na velhice ainda darão frutos. Essa passagem me lembrou das avós e avós brasileiros que, com suas Bíblias gastas e joelhos calejados de oração, são pilares em suas famílias, intercedendo por filhos e netos com uma fé que move montanhas. A mensagem de Graham me desafiou a não deixar o conforto ou a solidão da idade me afastar do chamado de Deus, mas, em vez disso, a abraçar cada dia como uma chance de viver com propósito. No Brasil, onde a música gospel ecoa nas igrejas e nas casas, e onde as reuniões familiares são repletas de histórias e louvor, aprendi que a velhice é uma coroa de honra, como Graham diz, e que nossas vozes, mesmo enfraquecidas pelo tempo, ainda têm autoridade espiritual. A lição que tirei é que a força espiritual não depende da juventude, mas da entrega diária. Um conceito que ressoa com a cultura brasileira de devoção fervorosa, onde oramos com paixão e vivemos com gratidão. Aplicando isso à minha vida, decidi que, independentemente da idade, nunca é tarde para reacender o fogo da fé. Comecei a reservar momentos diários para a leitura da palavra, não apenas como um hábito, mas como uma arma contra as mentiras do inimigo que dizem que meu tempo passou. Inspirado por Graham, percebi que minhas orações podem ser um legado, como as orações das avós brasileiras que clamam pela proteção de suas famílias, abalando o reino espiritual. Também aprendi a valorizar minhas memórias, não como saudades de um passado perdido, mas como testemunhos a serem compartilhados. No Brasil, contamos histórias ao redor da mesa, e agora vejo que compartilhar como Deus me sustentou em tempos difíceis pode inspirar os mais jovens, como meus sobrinhos ou vizinhos, a confiar nele. Outra lição prática foi resistir à tentação do isolamento tão comum na velhice. No Brasil, a comunidade é tudo, seja na igreja, na família ou no bairro, e Graham me lembrou que mesmo com passos mais lentos, posso estar presente, orando por outros, oferecendo uma palavra de encorajamento ou simplesmente ouvindo. Isso me levou a me conectar mais com minha igreja local, participando de grupos de oração e até escrevendo cartas de encorajamento para amigos distantes, algo que reflete o calor humano brasileiro. Além disso, a mensagem de Graham me ensinou a não temer a morte, mas a vê-la como uma porta para a glória, um conceito que ecoa nas celebrações brasileiras da vida eterna, onde cantamos hinos como Porque Ele Vive, com esperança. Isso mudou minha perspectiva. Em vez de lamentar o que perdi, escolho louvar pelo que Deus ainda tem para mim. Praticamente isso significa viver cada dia com ousadia, orando com mais fervor, perdoando com mais rapidez e amando com mais intensidade. No Brasil, onde a fé é expressa com emoção, isso se traduz em levantar as mãos em adoração, mesmo com dores, e declarar a bondade de Deus, como fazemos nas nossas igrejas vibrantes. A sabedoria de Graham também me inspirou a ser um exemplo para a próxima geração. No Brasil, os jovens, muitas vezes, olham para os mais velhos em busca de orientação. E agora, entendo que minha constância na fé pode ser uma bússola para eles. Decidi compartilhar mais abertamente minhas experiências de fé, seja em conversas na igreja ou em mensagens para meus netos, contando como Deus me guiou por vales e montanhas. Isso me levou a escrever um diário espiritual, algo que pode ser uma herança para minha família, como as histórias que nossas avós contam. Ouvir as palavras inspiradas de Billy Graham sobre permanecer espiritualmente forte após os 60 anos foi como acender uma chama no meu coração. Um fogo que ressoa profundamente com a alma brasileira, onde a fé é mais do que uma prática. É o alicerce que sustenta famílias, comunidades e corações através das tempestades da vida. No Brasil, honramos nossos idosos
como guardiões da sabedoria, aqueles que carregam histórias de superação e fé inabalável, e as palavras de Graham me fizeram refletir sobre o quanto a velhice não é um fim, mas uma temporada sagrada, um chamado para brilhar ainda mais para Deus. O que mais me tocou foi a ideia de que envelhecer não significa enfraquecer espiritualmente. Pelo contrário, é uma oportunidade de transformar cada ruga, cada cabelo branco, em testemunhos vivos da fidelidade de Deus. Na cultura brasileira, onde o calor humano e a espiritualidade caminham de mãos dadas, essa mensagem é um convite para enxergar os anos dourados como um palco para a glória divina, onde nossas orações, experiências e testemunhos podem moldar gerações. Pessoalmente, senti um impacto profundo ao perceber que, mesmo com as limitações do corpo, as dores nas articulações, a energia, que já não é a mesma, o espírito pode crescer em força, como uma árvore que, mesmo antiga, ainda dá frutos, como diz Salmos 92, 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira. Na velhice, ainda darão frutos. Essa passagem me lembrou das avós e avós brasileiros que, com suas bíblias gastas e joelhos calejados de oração, são pilares em suas famílias, intercedendo por filhos e netos com uma fé que move montanhas. A mensagem de Graham me desafiou a não deixar o conforto ou a solidão da idade me afastar do chamado de Deus, mas, em vez disso, a abraçar cada dia como uma chance de viver com propósito. No Brasil, onde a música gospel ecoa nas igrejas e nas casas, e onde as reuniões familiares são repletas de histórias e louvor, aprendi que a velhice é uma coroa de honra, como Graham diz, e que nossas vozes, mesmo enfraquecidas pelo tempo, ainda têm autoridade espiritual. A lição que tirei é que a força espiritual não depende da juventude, mas da entrega diária. Um conceito que ressoa com a cultura brasileira de devoção fervorosa, onde oramos com paixão e vivemos com gratidão. Aplicando isso à minha vida, decidi que, independentemente da idade, nunca é tarde para reacender o fogo da fé. Comecei a reservar momentos diários para a leitura da palavra, não apenas como um hábito, mas como uma arma contra as mentiras do inimigo que dizem que meu tempo passou. Inspirado por Graham, percebi que minhas orações podem ser um legado, como as orações das avós brasileiras que clamam pela proteção de suas famílias, abalando o reino espiritual. Também aprendi a valorizar minhas memórias, não como saudades de um passado perdido, mas como testemunhos a serem compartilhados. No Brasil, contamos histórias ao redor da mesa, e agora vejo que compartilhar como Deus me sustentou em tempos difíceis pode inspirar os mais jovens, como meus sobrinhos ou vizinhos, a confiar nele. Outra lição prática foi resistir à tentação do isolamento tão comum na velhice. No Brasil, a comunidade é tudo, seja na igreja, na família ou no bairro. E Graham me lembrou que, mesmo com passos mais lentos, posso estar presente, orando por outros, oferecendo uma palavra de encorajamento ou simplesmente ouvindo. Isso me levou a me conectar mais com minha igreja local, participando de grupos de oração e até escrevendo cartas de encorajamento para amigos distantes, algo que reflete o calor humano brasileiro. Além disso, a mensagem de Graham me ensinou a não temer a morte, mas a vê-la como uma porta para a glória, um conceito que ecoa nas celebrações brasileiras da vida eterna, onde cantamos hinos como Porque Ele Vive, com esperança. Isso mudou minha perspectiva. Em vez de lamentar o que perdi, escolho louvar pelo que Deus ainda tem para mim. Praticamente isso significa viver cada dia com ousadia, orando com mais fervor, perdoando com mais rapidez e amando com mais intensidade. No Brasil, onde a fé é expressa com emoção, isso se traduz
em levantar as mãos em adoração, mesmo com dores, e declarar a bondade de Deus, como fazemos nas nossas igrejas vibrantes. A sabedoria de Graham também me inspirou a ser um exemplo para a próxima geração. No Brasil, os jovens, muitas vezes, olham para os mais velhos em busca de orientação. E agora, entendo que minha constância na fé pode ser uma bússola para eles. Decidi compartilhar mais abertamente minhas experiências de fé, seja em conversas na igreja ou em mensagens para meus netos, contando como Deus me guiou por vales e montanhas. Isso me levou a escrever um diário espiritual, algo que pode ser uma herança para minha família, como as histórias que nossas avós contam.